Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos com força total. A semana inteira, essa série, nós vamos falar sobre emoções primitivas. É isso mesmo, é aquilo que você sente porque é ser humano, não tem jeito. O que você vai ter que fazer é aprender a lidar com isso para que essa emoção não vire um comportamento, não manipule suas atitudes e você acabe fazendo o que jamais poderia fazer. Seja bem-vindo a essa escola de vida que é o Café com Destino. Eu sou o Thiago Brunet, quero ser o teu professor de vida, te ensinar a vida como ela é. Talvez você não tenha aprendido com seus pais, na escola. Aliás, a escola, ela ensina pra gente MMC, MDC, raiz quadrada, né? Tabela periódica, mas não ensina o que a gente vai lidar no dia a dia. Todo dia você tem que lidar com dinheiro, por exemplo. A escola não te ensinou isso. Você tem que lidar com as suas próprias emoções, com as emoções dos outros. Você tem que lidar com surpresas da vida. Você não aprendeu quais são os princípios que fazem uma pessoa vencer, ter uma vida mais leve, enquanto a eternidade não chega. E é isso que eu quero te ensinar aqui no Café com Destino todas as semanas, a cada série. Toda aula vai entrar na tua vida e vai mudar um pouquinho de você, vai te deixar um pouquinho melhor, né? Então, para mim é um privilégio poder estar aqui hoje de manhã e compartilhar com você mais uma aula do Café com Destino. Sejam bem-vindos, vocês podem começar compartilhando com o máximo de pessoas, mandar nos seus grupos. Quem está no Spotify, quem está no YouTube, sejam muito bem-vindos. Para você ser um aluno do Café com Destino, uma aluna do Café com Destino, é muito simples. Basta você estar inscrito nesse canal aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube. E, além de se inscrever nesse canal, você pode colocar na bio do seu Instagram, lá na sua apresentação do Instagram, aluno ou aluna do Café com Destino e o emoji do cafezinho, que é o nosso emoji oficial. E aí, toda a tua audiência ali, os teus seguidores no Instagram vão ver que você está caminhando por um lugar, que você tem um objetivo na vida, que você está se preparando, que você está educando, se treinando para ser melhor, né? E não deixe de estar lendo um dos nossos livros. Nossos livros são verdadeiros manuais para você lidar com essa vida. Então você pode ler o livro Especialista em Pessoas. Só o Especialista em Pessoas já vendeu mais de 1 milhão de livros no Brasil. É publicado em 17 países, é um livro que vale a pena você ler. Você pode ler o livro Princípios Milenares. Você pode ler o livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, que é um livro sobre finanças, sobre dinheiro. Você pode ler o livro Emoções Inteligentes. Tem dezenas de livros, nós temos 10, 11 livros escritos para te ajudar, tá bom? Não deixe de ler os nossos livros. Vamos para a aula de hoje. Nós estamos nesse tema complicadíssimo, porque o ser humano ele é dominado por sentimentos e emoções, e quando ele está debaixo desse domínio, ele não consegue pensar. O ser humano que não pensa, o ser humano que só reage, o ser humano que é só no instinto, é um animal. Ele perde a sua racionalidade. Como é que a gente resolve problema difícil? Pensando. Como é que a gente resolve problema com pessoas? Pensando. Ou seja, se você abre mão de pensar, porque a raiva está maior, porque a vontade de vingança está falando mais alto, ou seja, se você deixa as emoções primitivas suprimirem tua capacidade de pensar, você vai chegar aonde, meu filho? Minha filha? Nós precisamos entender, e na aula de hoje eu quero te ajudar te ajudar nisso, né? Que você precisa diminuir um pouco do seu instinto primitivo, dessas emoções negativas, em prol do coletivo. Por que em prol do coletivo, Thiago? Porque hoje eu vou te ensinar que você nunca vai construir algo bom, grande, relevante na vida sozinho. Só que para você lidar com gente, para poder criar algo grande na vida, seja financeiramente, seja a sua família, que você vai ter que lidar com gente, seja o que for, você vai precisar suprimir as emoções negativas e primitivas em prol do coletivo. A coletividade é tão importante, a unidade é tão importante, que toda vez que algo muito grande aconteceu no mundo, não foi através de uma pessoa só, foi através da unidade de pessoas. Lá em Gênesis, mostra a primeira vez que os seres humanos se uniram.
eles tinham uma só forma de falar. Eles baixaram suas emoções primitivas em prol da coletividade e começaram um a ajudar o outro. E começaram a construir uma torre chamada Babel. A Bíblia diz que Deus desce na terra para ver e fala: o homem vai conseguir o que quiser, porque eles são como um só. E Deus tem que confundir o idioma daquelas pessoas para eles não continuarem a obra, senão eles iam concluir que era chegar até o céu. Pessoal, está na Bíblia, na sabedoria milenar. A unidade te leva para o impossível. E por que as pessoas não conseguem construir coisas grandes? Porque suas emoções são tão feridas, elas gritam tão alto que elas não conseguem viver em coletividade, em unidade, elas não conseguem. Começa logo o ciúme, começa a inveja, começa a competição, começa a raiva, mas ele fez isso, eu quero me vingar também agora, não sei o quê. Começa o que eu te expliquei ontem sobre sentenças desproporcionais, tomara que esse cara morra, mas o cara não fez nada contra você, você já quer que o cara morra? Para você misericórdia, para os outros justiça extrema? Então nós precisamos discutir esse assunto hoje, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai te colocar num outro nível, num outro patamar. Para você diminuir suas emoções primitivas, diminuir esse primitivo em prol do coletivo, você precisa tomar algumas decisões. A primeira decisão que você tem que tomar, por favor, papel e caneta na mão, vamos começar anotando, leia sobre o assunto. Você nunca vai mudar o que não reconhece. E você só reconhece quando você começa a ler coisas. Por exemplo, quando você está lendo certos livros, quantas vezes eu estava lendo um livro assim, de psicologia, de inteligência emocional, e eu me reconhecia naquele capítulo. Eu falei, meu Deus, eu ajo assim. E quando começou a entrar esse conhecimento gerou um reconhecimento. Eu reconheço que eu sou assim. E ao reconhecer, eu já comecei meu processo de cura, de melhoria, de lapidação. Então, quem não lê, vai ter que acreditar no que os outros falam. Quem não lê, não tem base de comparação com nada. Então, a leitura ela é primordial para quem quer educar suas emoções. E tem muitos livros maravilhosos no mercado sobre domínio das emoções. Você pode começar pelo nosso, Emoções Inteligentes. Você pode também ler Dinheiro Emocional, que é um livro que nós temos sobre como as suas emoções controlam o seu dinheiro. Você pode ler os livros do Dr. Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo, inclusive vai estar conosco no programa O Encontro, 27 de março. Nós estamos aqui no nosso auditório, do nosso instituto, com o programa O Encontro. Eu na espiritualidade, Luiz Felipe Pondé na filosofia e Augusto Cury na psiquiatria. É a nossa segunda edição desse programa O Encontro. Formidável, 5 horas de imersão aqui no nosso auditório, com muita excelência, uma coisa fora do comum. E você não pode ficar de fora. Presta atenção, você que é aluno, corre atrás do seu ingresso já, porque ano passado ficaram mais de 1.000 pessoas tentando entrar e não conseguiram. Tentando, pelo amor de Deus, deixa eu comprar o ingresso e não conseguiram. Porque é muito disputado por causa do nível do evento, por causa do nível da imersão. E também tem preço popular, é para todo mundo, só não vem quem não quer mesmo, tá? Depois você vai no link aqui na descrição desse vídeo e adquire seus ingressos para o programa O Encontro, 27 de março. Então, primeiro é ler sobre o assunto. Quanto mais eu leio, mais eu posso reconhecer o que eu sinto. Vou repetir. Quanto mais eu leio, mais eu posso reconhecer o que eu sinto. Tem um livro, se eu não me engano, se chama Pense Diferente. Deixa eu pegar aqui, que se eu não me engano eu tenho foto dele. Basta Pensar Diferente, da Sarah Edelman. É um livro de psicologia, Basta Pensar Diferente. Eu estava lendo esse livro um tempo atrás, eu reconheci tanta coisa em mim. Falei, caramba, eu sou professor do assunto e ainda tem coisa para mudar? Claro, ser humano. Ser humano não está pronto nunca. Ser humano nunca vai ser perfeito. Tira essa mania de perfeição, de querer fazer tudo da melhor forma, porque em alguma coisa a gente erra. A gente sempre tem algo para aprender. A gente está na mão da nossa humanidade, nós não somos super-homem, Mulher Maravilha. Mas o nosso compromisso é melhorar um pouco todo dia. Então a primeira dica é leia sobre o assunto.
Te dei várias dicas de livros aqui já. Para quê? Para você aprender a reconhecer suas emoções. Segundo, esse aqui é complicado. Caminhe com pessoas saudáveis emocionalmente. Se você caminhar com doido, se você caminhar com gritalhão, com gente que gosta de confusão, você vai se tornar isso aí. Procure, mire nas pessoas que são emocionalmente saudáveis e caminhe com elas de perto, porque a gente aprende por modelagem. Você imagina que numa família onde o pai é violento, a mãe só repreende gritando ao extremo. Como é que vão ser essas crianças? É modelagem. Vai ter algum trauma ali, vai ter algum problema sério para resolver ali. Então, caminhe com pessoas saudáveis emocionalmente. Você vai ter que encontrar com pessoas que não são, às vezes no trabalho, às vezes familiares, mas quem te cerca, quem você obrigatoriamente tem que ver todo dia, por favor, tem que ser pessoas saudáveis emocionalmente. Algumas você pode escolher, que é o caso de uma amizade, de um sócio para o seu negócio, você pode escolher. Será que essa pessoa é saudável emocionalmente? Você pode escolher. Tem outros que você já está convivendo, não tem como. Né? Às vezes você já casou e a pessoa não é saudável emocionalmente. Aí o que você faz? Você começa a correr atrás de ajuda. Como você está correndo atrás para você de ajuda aqui, você começa a correr atrás para as pessoas que importam para você, como seu cônjuge, seus filhos. Alguém que você se importe na vida. Então, leitura sobre o assunto, caminhar com pessoas saudáveis. Terceiro, oração específica. O que é oração específica? A gente ora sobre muitas coisas, né? Eu orei hoje, mas Senhor, me dá sabedoria para o meu dia. Às vezes eu vejo alguma dificuldade no meu filho, eu oro. Senhor, ajuda meu filho nessa dificuldade, na escola, nesse problema. Então tem coisas que você ora geral, tipo Deus me abençoa hoje, e tem coisas que você ora específico. Senhor, abençoa meu filho nessa situação. Oração específica, no caso de dominar a primitividade em prol da coletividade, é muito, muito importante. Então, além de ler livros sobre o assunto, caminhar com gente saudável, você tem que fazer orações específicas. Senhor, eu identifico que eu tenho essa raiva, que eu não sei nem de onde vem, esse espírito de vingança, essa vontade de vingança, a pessoa faz um negocinho de nada contra mim, eu já quero que ela morra, essa sentença desproporcional, esse ciúme, essa inveja que eu sinto porque o outro está prosperando, essa tristeza porque o outro está dando certo. Você começa a colocar diante de Deus a identificação das tuas emoções doentias, fragilizadas, machucadas, e pede ajuda ao Espírito Santo. Por que eu coloquei a oração específica por último? Tiago, a oração não é o mais importante? Mas por que eu coloquei por último? Porque se você não lê sobre o assunto, quer ler os livros sobre o assunto, você não consegue identificar. Aí você não tem como fazer uma oração específica se você não sabe o que está sentindo, se você não sabe de onde vem aquilo. Senhor, essa vontade que os outros se dê mal, só eu me dê bem. Eu não sei se começou na infância, eu não sei se foi por causa daquele fato no trabalho, eu não sei. Você vai conversando com Deus. Com Deus você conversa abertamente. Com Deus não dá para mentir, né? Não dá para fingir que é espiritual com Deus. Ele conhece teu coração, Ele te sonda. Então seja logo aberto. Senhor, eu não sei de onde veio, mas eu estou sentindo isso e não quero que vire um comportamento. Eu não quero ser assim. Trabalhe em mim, Espírito Santo. É assim que se faz. Então, leitura sobre o assunto, convivência com pessoas emocionalmente saudáveis para você aprender por modelagem. Ele não grita. E caramba, o cara buzinou para ele no trânsito, fechou ele só fez assim, continuou, ele não parou para discutir. Eu discutiria então, mas aprendendo, caminhando com pessoas saudáveis, você modela como fazer. Você entende que o caminho não é a discussão. E por último, essa oração específica, que é quando você vai colocar diante de Deus, diante do Espírito Santo, o problema que você está emocionalmente, essa identificação que você fez e a mudança que você quer. Porque tem coisas que a gente só vai mudar com ajuda espiritual. Tem que ser a ajuda do alto, a gente não tem força para fazer tudo sozinho, não. Tem coisa que é só com a ajuda do alto. Aí você para pensar que... Vamos para o livro de Gênesis. Nessa semana toda, tudo que eu vou te explicar, eu vou ficar só no livro de Gênesis. Esaú e Jacó, irmãos gêmeos. Esaú nasce primeiro, Jacó sai pegando pelo calcanhar.
Eles ficam a vida toda em conflito, tem momentos de reconciliação na história, aliás, tem um momento específico lindo de reconciliação deles, mas eles ficam todo o tempo em conflito. O que um fez para o outro de sério? Nada. Primeiro começa com a cobiça de Jacó querendo ter o que era de Esaú, que era a primogenitura. Aí Jacó negocia, pega um dia que Esaú está fraco e negocia, olha, eu faço aqui o cozido que você gosta, né, a sopa de lentilhas maravilhosa, mas você tem que me vender sua primogenitura. Pegou ele num dia ruim, num dia fraco, ele vende a primogenitura, até porque a Bíblia diz que Esaú desprezava aquilo. Fala, para que me serve isso? Jacó compra essa primogenitura, aí o Jacó vai ter que enganar o seu pai Isaac para poder pegar a bênção, aí Esaú era peludo, Jacó não, e aí ele coloca a pele de carneiro no braço para fingir que é Esaú, para pegar a bênção do pai, que era o selo, né, dessa bênção da primogenitura. E começa, cara, um enganar o outro, falar mal do outro. Aí Esaú começa a perseguir Jacó porque fica com raiva dele ter enganado o pai. Conclusão, ruptura familiar. Porque esses sentimentos, essas emoções primitivas, cobiça, raiva, inveja, ciúme, mentira, vingança desproporcional, está dentro do ser humano desde o início da humanidade. A gente está falando de Gênesis. E hoje em dia a gente fala, pô, o mundo está muito pior. Não, o mundo está a mesma coisa. É que hoje em dia, por causa da internet, a maldade chega rápido em você. A maldade chega instantaneamente em você. Não só o que estão fazendo contra você, mas o que está rolando no mundo e você está sabendo tudo. A maldade está rolando agora lá na Suécia, está aqui no seu feed de Instagram. E aí você fica lotado, abarrotado de informações que te deprimem. Por isso, deixa eu te dar um conselho de ouro, querido aluno, querida aluna do Café com Destino. Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com a internet. Cuidado com o que você vê. Ficar rolando feed à toa, vendo TikTok à toa, enchendo tua cabeça de informação que você não pediu. Você vai ver muita coisa que teu cérebro vai registrar e vai manipular o teu comportamento para o mal. Cuidado. Seja seletivo, eu diria até extremamente seletivo no que você vê e no que você escuta. Porque 86% da construção dos nossos pensamentos vem pela audição e pela visão. 86% da construção dos nossos pensamentos vem pela audição e pela visão. Então, toma cuidado. Todo esse extremismo que a gente está vendo, por exemplo, esse ano é ano de política, vai ferver. Porque vai um agredir o outro, xingar o outro, dar cadeirada no outro, parente vai deixar de se falar, grupo de WhatsApp, um bloqueando o outro. Por quê? Só porque eles pensam diferente sobre um assunto, política. Eu penso diferente sobre um assunto, não é sobre a vida não, sobre um assunto já começa a violência. Onde é que a gente vai parar? Nós precisamos conter, nós precisamos dominar nossas emoções primitivas em prol da coletividade. Deus vai abençoar quem abre mão dos sentimentos negativos que está sentindo, em prol de viver melhor com as pessoas. Deus vai abençoar. Se você recebe essa palavra, você já começa a comentar o teu amém agora nos comentários, porque eu vou declarar sobre a tua vida. Deus vai te abençoar, porque você tomou a decisão de baixar teu orgulho para poder suprimir tuas emoções negativas, só para poder se dar melhor com as pessoas. Só para poder amar o próximo como a si mesmo, como diz a Bíblia. Só para poder ajudar quem nem merece, mas você é assim, você ajuda os outros. Só para você poder cumprir a vontade de Deus na terra. Só para você poder ser uma pessoa melhor. Deus vai te abençoar por isso. Já o que é abençoar? Deus vai abrir porta que não existia. Deus vai mandar boas notícias dos céus para você. Deus vai fazer até os teus inimigos se reconciliarem contigo. Deus vai tirar armadilhas que estavam no teu caminho, você não estava enxergando, e vai tirar antes de você cair. Você não vai cair no laço do passarinheiro. Deus vai cuidar de você. Só faz o que tem que fazer. Só faz o que tem que fazer. E prepare-se para passar para um próximo nível. Para o próximo nível. Gente, 27 de março, o encontro. Thiago Brunet, eu, falando de espiritualidade, Luiz Felipe Pondé na filosofia, Augusto Cury na psiquiatria, o psiquiatra mais lido do mundo, 27 de março aqui no nosso auditório em Alphaville, São Paulo. Você não pode ficar de fora, 5 horas de imersão, não só com as palestras de nós três, mas também com as perguntas e respostas. Nós vamos tirar as dúvidas à luz da psiquiatria, da espiritualidade, da filosofia.
as dúvidas que te oprimem, que te afligem, suas perguntas serão respondidas, você vai para outro nível, tá? Em abril, nós temos, por favor, coloca aí a data, obrigado. Nós temos 23 e 24 de abril, nós temos o Método Destiny, o único método mundial, 100% baseado em princípios milenários. O Método Destiny é para você que quer aprender o que dá certo há milênios, você quer internalizar essas regras milenares para você saber como decidir, como agir, como reagir quando algo acontece. Se você não tiver os princípios milenários em você, você age e reage de qualquer forma. E são suas ações e reações que determinam o seu futuro. Então eu te aconselho a fazer o Método Destiny, você vai sair transformado, você vai se tornar uma pessoa rara, uma pessoa que todo mundo fala, cara, o que é isso? Eu preciso conviver com essa pessoa, eu preciso comprar dela, eu preciso fazer negócio com ela e você vai atrair uma vida de paz e prosperidade. Isso é uma promessa. O Método Destiny tem esse poder de trazer essa transformação para o ser humano. Milhares, dezenas de milhares de alunos já passaram presencialmente pelo Método Destiny. E 23 e 24 de abril agora a nossa próxima turma, você não pode ficar de fora. Em maio, nós temos a viagem para Israel. Vai ser de 14 a 22 de maio, nós vamos passar por Jerusalém, vai ter batismo no Rio Jordão, vamos subir o Monte Sião, o Monte das Oliveiras, a gente vai ter aula em Cafarnaum, é uma imersão espiritual. Além da imersão espiritual, dos passeios maravilhosos, a gente vai andar de barco no Mar da Galileia, tudo isso, nós ainda teremos a Noite de Destino em Jerusalém, que é um projeto que eu tenho, Noite de Destino, já rodou o Brasil, e agora a gente está fazendo em Jerusalém, e você vai poder participar dessa noite muito especial, além de todos os passeios e de ficar essa semana visitando os principais lugares que Jesus passou na Terra Santa, tá bom? Se você quer participar do encontro em março, do Método Destiny em abril, da viagem para Israel em maio, os links estão aqui na descrição. Você que é aluno, que é aluna, não deixa de participar de um desses eventos, tá bom? Eu quero desejar paz e prosperidade. Amanhã, quarta-feira, a gente continua com a nossa série Emoções Primitivas. Se está te ajudando, encaminha para muita gente. Dá o like no vídeo, não deixa de dar o like no vídeo agora não. Encaminha para muita gente participar dessa semana. Manda ele começar de segunda-feira e até sexta. Zera uma semana de Café com Destino, você vai ver como isso faz diferença na sua vida. Não deixe de se inscrever nesse canal. Mais de 60% das pessoas que nos assistem não estão inscritas nesse canal. É a nossa forma de ser recompensado, de você nos animar a continuar. Se inscreve no canal, para a gente é muito importante. Eu desejo paz, prosperidade e a gente se vê amanhã, às 6h57 da manhã. O ser humano hoje, nossa geração, está debaixo de muitos dilemas. Somos a geração mais livre da história, mas ao mesmo tempo mentalmente escravizada. Tristeza, depressão, falta de sentido de vida. As pessoas têm dúvidas, querem respostas para perguntas que ninguém consegue responder. Uma geração que está muito confusa mentalmente, acaba correndo atrás do que todo mundo está correndo atrás. Então, se a moda é vamos correr atrás de seguidores na internet, todo mundo começa a querer ser influencer. Se depois o negócio é ganhar dinheiro, todo mundo quer virar empreendedor. Ou seja, quem não tem um senso de destino, não tem um propósito, sempre vai fazer o que todo mundo está fazendo. Porque essa é a forma natural do ser humano reagir à vida. Eu não sei o que fazer, não tenho a mínima ideia do porquê eu estou aqui, então deixa eu fazer o que todo mundo está fazendo. As pessoas não deixam de amar porque não amam, deixam de amar porque não sabem amar. Deixam de amar porque não sabem tolerar. Deixam de amar porque não sabem dançar a valsa da vida com a mente desengessada. Deixam de amar porque não provoca admiração no outro ou na outra. Se em algum momento você decidir, hoje eu queria pensar no mundo contemporâneo, hoje eu queria pensar na sociedade, é por aí que você tem que ir. Porque senão você vai pensar no mundo que não existe. Você vai pensar em pessoas que não são reais. Você vai pensar em problemas que não são, na realidade, os problemas que estão à nossa volta.